nesse experimento, eu vou iniciar mostrando esse experimento para a gente visualizar as linhas de campo magnético, né? Aqui eu tenho limalha de ferro, certo? E aqui eu tenho um ímã. Eu não sei identificar qual que é o polo norte e o polo sul desse ímã. A cor não condiz com isso. Eu vou colocar esse ímã aqui embaixo, tá certo? Dessa limalha. E aí vocês podem visualizar, né? Eu vou salpicar mais limalha de ferro. Vocês podem visualizar as linhas de campo magnético, né, saindo, né, dessa ponta do ímã. Então, nós temos aqui elas em 3D, né? Essas aqui estão apontando para cima e essas aqui estão apontando para o lado. Se eu colocar um segundo ímã, tá vendo? Com o mesmo polo, né? E aí com o segundo ímã, tá certo? Aparentemente a cor é igual, mas os polos são diferentes. Então você tem um polo norte e um polo sul. Então as linhas de campo magnético saindo de um e indo para outro. Agora eu vou virar um ímã, né? Então a cor aqui não está indicando os polos. Vou virar um ímã, tá certo? Para o outro polo e vou colocar aqui, né? Vou bater aqui e nós temos aqui, ó, as linhas de campo magnético saindo desse ímã aqui ou entrando nele e as linhas de campo magnético saindo ou entrando aqui e no meio elas não se cruzam, tá vendo? Elas têm uma repulsão aqui entre elas, tá joia? Então isso aqui foi só para vocês visualizarem como que comporta as linhas de campo magnético. Agora a gente vai ver o comportamento dessas linhas quando elas variam no tempo. Então, por exemplo, quando eu aproximo ou afasto o ímã, né, de uma espira, né, aí a gente vai visualizar a lei de Lenz e a lei de Faraday, que é a ideia, por exemplo, a geração de energia em usinas hidrelétricas. Tá já? Então, até mais. Usando o mesmo ímã do experimento anterior, agora eu vou começar a sequência do próximo experimento, que realmente está no roteiro. Então, aqui nós temos uma espira, uma bobina de 1.600 espiras. Aqui temos um galvanômetro que vai medir a corrente gerada nessas espiras. Então, a sequência do experimento fala o seguinte, é para a gente colocar, né, e tirar o ímã de dentro da bobina. Quando vocês verificam que eu coloco o ímã e retiro de dentro da bobina, há geração de corrente elétrica, né? Quando enfia, a corrente vai num sentido e quando eu tiro, a corrente no outro. Agora, se eu deixar esse ímã parado lá dentro, o que acontece? Vamos deixar um ímã parado lá dentro. Não acontece nada. Então, tem que haver variação do fluxo magnético para a geração de corrente. Agora, dando sequência, o experimento pede para inverter o ímã. Então, invertendo o ímã e, novamente, colocando e tirando esse ímã, né, você vê que agora a corrente é gerada de forma inversa. Quando eu enfio o ímã, né, a corrente é gerada na direção que eu estava tirando o ímã, e quando eu tiro o ímã, a corrente é gerada na direção que eu estava colocando o ímã dentro da bobina. Tá joia? Dando sequência no experimento, o próximo item, o item 3.5, ele pede para eu ligar essa chave em série com um resistor na bobina de amarela, que é a bobina de 400 espiras. Do outro lado, então eu tenho aqui um transformador, cujo primário eu tenho 400 espiras e o secundário eu tenho 1.600 espiras. E alimentando esse circuito, eu estou com uma fonte de corrente contínua ligada em 20 volts, tá certo? Eu coloquei aqui um voltímetro na escala de 200 volts, e aí o exercício, né, quer dizer, o laboratório pede para verificar o que acontece, né, quando eu fecho essa chave. Quando eu fechar essa chave, vai passar uma corrente, né, por essa bobina. Essa corrente ela vai crescer, né, e o aumento de corrente vai provocar um surgimento de um campo magnético, né, que vai também crescer com o tempo. Mas quando a corrente chegar no limite dela, ela vai estabilizar num valor, certo? E o campo vai parar de variar aqui. E aí vocês lembrando lá da lei de Faraday e lei de Lenz, quando eu vario o campo no tempo,
eu consigo induzir uma corrente elétrica na outra bobina. Quando eu parar de variar, quando estabilizar, eu vou parar de gerar corrente elétrica no secundário. E quando eu desligar, a corrente aqui vai diminuir, então ela vai gerar um campo variando no tempo novamente, o campo magnético. Então eu vou induzir novamente no secundário uma corrente elétrica. Mas isso vai durar um curto intervalo de tempo porque é só o tempo da corrente estabilizar. Então eu fecho a chave, né? Então, ó, quando eu fecho a chave, eu vou diminuir aqui a escala para conseguir pegar. Desligou. Quando eu fecho a chave, ele induz 2,9 volts, certo? E para. E quando eu abro a chave, ele induz um sinal negativo, né? Como eu falei. A segunda etapa, então agora eu vou desligar a fonte aqui. A segunda etapa pede para eu tirar esse transformador de 1600 e colocar um transformador de 2000 espiras. O efeito vai ser o mesmo, tá certo? Talvez eu induza uma tensão maior aqui, mas essa tensão só vai ser induzida, né, enquanto o campo estiver variando. Então eu coloco aqui novamente, tá certo? Vou ligar aqui a fonte de novo com 20 volts e novamente fecho a chave, induzo uma tensão, abro a chave, induzo uma tensão. Né? Quando eu deixo a chave fechada, está a zero porque a corrente está estável. Agora, ele pede para eu retirar essa fonte de corrente contínua, certo? Então eu vou mudar aqui a escala para corrente alternada, 200 volts, e eu vou colocar agora aquela outra fonte que está aqui atrás, corrente alternada, com 12 volts. Então eu vou ajustar aqui para 12 volts. Volts, 12.1 está ótimo. Vou desligar aqui, tá certo? E vou substituir a fonte de corrente contínua pela fonte de corrente alternada. Então desligo aqui. Agora eu estou ligando uma fonte de corrente alternada. Aqui está em corrente alternada. Ele pede para tirar essa espira de 1600, onde deu 2000, e voltar para de 1600. Então, voltando para a espira de 1600. Agora, como que vai funcionar? O transformador que está no primário, ele é um transformador de 400 espiras, ele vai receber corrente alternada. Então, a corrente alternada é aquela corrente que ela vai e volta, né? A frequência da rede é de 60 Hz, então essa corrente vai e volta 60 vezes, né? Por minuto, por segundo. Por minuto. Não, por segundo. Desculpa, ela vai e volta 60 vezes por segundo. 60 Hz. Né? O Hertz é 1 sobre segundo. Então ela está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. O campo aqui está variando. O campo magnético vai aumentar, diminuir, aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Isso vai gerar uma tensão aqui, certo? Que vai responder a esse campo magnético. Como que eu tenho 400 espiras e aqui eu tenho 1600 espiras, isso aqui vai ser um transformador aumentador, né? Eu vou aumentar a tensão aqui do outro lado. Então a gente vai medir uma tensão maior e agora ela vai ser medida constante. Vou ligar ali a fonte para vocês visualizarem. Então liguei. E aí, né, eu estou aplicando 12 volts no primário e estou tendo uma resposta de 45 volts no secundário. E eu tenho essa indução constante porque eu estou variando constantemente o campo magnético. Variando o campo magnético num fio, eu consigo gerar uma corrente elétrica, né, de acordo com a lei de Faraday e a lei de Lenz. Na etapa 3.3 do experimento, que é a lei de Lenz, é pedido para pegar esse anel de alumínio, né, e aproximar do ímã. Não acontece nada. Tá vendo? Vocês vão explicar por que não acontece nada. Agora, eu coloco aqui na bobina de 600 espiras o núcleo, né, esse anel aproximadamente meio centímetro dele. Isso tudo é ligado ao circuito, a uma fonte de 20 volts, e eu vou ligar a fonte, tá certo?
e vocês vão observar o que acontece. Então, ligando a fonte. Agora eu espero estabilizar e desligo a fonte. Então, o que aconteceu aqui? Eu vou dar uma breve explicação. Apesar desse anel de alumínio não ter propriedades magnéticas, quando eu ligo a corrente aqui, a corrente contínua, quando essa corrente está aumentando, o alumínio é um material condutor, então vai induzir uma corrente elétrica nesse anel e ele vai gerar um campo magnético em oposição ao aumento desse campo aqui. Então, vai haver repulsão, como vocês verificaram. Ele vai se afastar. E quando eu desligo, esse anel de alumínio vai gerar uma corrente elétrica em oposição à diminuição do campo magnético. Então ele vai aproximar, tá certo? Vamos fazer de novo, só para vocês visualizarem. Eu tenho que estabilizar esse anel aqui, mais ou menos, ligando o circuito. Agora desligando o circuito. Tá joia? A próxima etapa do experimento é o anel de Thomson. Eu liguei aqui o conjunto de 1.200 espiras, então estou ligado aqui nas extremidades. Aqui tem aquele anel de alumínio, certo? No qual ele não tem atração magnética. E aí vocês vão justificar por quê. E eu vou ligar 110 volts aqui no transformador, tá certo? Ligando aqui, o que acontece? Eu vou explicar para vocês. Ali eu estou no transformador de corrente alternada. Então aqui esse campo magnético está variando durante o tempo. Esse anel ele é um material condutor. Então nele vai gerar uma corrente em oposição à variação do campo nessa bobina. Então ele vai estar sempre em oposição. E aí vocês vão verificar que ele vai flutuar. Tá certo? Se eu coloco a mão nesse anel e puxo para baixo, eu vou sentir ele aquecer devido ao efeito Joule. Tá certo? Ele aquece e ele aquece de tal forma que eu não consigo segurar ele por muito tempo. Então ele flutua. A segunda etapa, eu desligo o transformador e agora eu vou colocar 600 espiras. Tá certo? E aí eu faço isso, ligo e ele sobe mais alto. Tá certo? Eu tenho mais corrente, né, passando aqui nas bobinas e o anel flutuando. Tá certo? Ele está bem quente e ele flutua. E aí vocês precisam só explicar o que está acontecendo aqui, né, no relatório. Pessoal, essa é a última etapa do experimento de fazer a corrente de Foucault. Eu tenho aqui duas bobinas de 1.200, aqui as sapatas, né? Eu tenho um campo magnético aqui uniforme entre essas sapatas, tá joia? E entre eles eu vou percorrer um pêndulo, né, que vai oscilar com diferentes peças. Então aqui eu tenho uma peça contínua, aqui eu tenho um anel, tenho uma peça semelhante àquela dali, só que fatiada, tenho essa peça e tenho essa peça. A ideia desse experimento é vocês verificarem que a indução de corrente nessa peça que está em movimento aqui em relação a essas sapatas, ela difere de acordo com o formato das peças, né? Se ela é chanfrada desse jeito, a corrente é muito menor do que quando ela é uma peça contínua. Então a ideia desse experimento é vocês explicarem por que isso acontece, né? Uma dica, vocês podem pesquisar por que o núcleo de transformador ele não é contínuo, mas ele é formado por lâminas. Tá joia? Então eu vou fazer primeiro o experimento sem corrente, então a bobina está desligada. Então vou soltar desse ponto, está oscilando, tá certo? Livremente. Então eu posso deixá-la oscilando por bastante tempo aí. Agora eu vou parar novamente, né? Vou partir da mesma posição, só que agora com corrente elétrica ligada. Então eu solto, ele rapidamente para. Tá? Vou repetir novamente. Rapidamente para. Tá certo? Vou desligar a fonte. Vou substituir essa peça por uma peça fatiada. Ela tem vários rasgos aqui. Novamente, vou ligar o campo magnético. Vou soltar a peça. Tá pegando aqui, vou chegar um pouquinho para cá. Então, o efeito é muito menor. Existe o efeito, mas ele é bem menor. Tá certo? Vou repetir novamente. Então a frenagem quase que ela é mais lenta
na peça quando ela é fatiada, em relação a outra peça. Agora eu vou desligar novamente. Vou substituir a peça, essa peça daqui, como nós já fizemos com essa. Agora eu vou fazer com essa peça aqui, que ela é um formato circular e contínuo. Essa não vai ficar pegando, esbarrando. Então, ó, vou fazer com a peça sem campo, né? Vocês veem que ela corre livremente. Agora, vou ligar o campo e ela freia. De novo, freio. Desliguei o campo. Agora eu vou tentar outra peça. Vou tentar essa aqui, que ela não tem ela é um furo no meio. Então vou soltá-la livremente. Também não tem ação agora. Vou ligar o campo. Então, novamente. O efeito é menor, mas ele acontece. Agora, essa última peça que ela tem um rasgo aqui. Tá joia? Então vou colocar esse rasgo para baixo. Soltar a luz para ver se não vai ficar pegando. Agora eu vou ligar o campo. O efeito é bem menor, né? Existe o efeito, mas ele é menor. Vou fazer novamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E com esse experimento a gente encerra nossas atividades de laboratório, certo? Agradeço muito a atenção de vocês. E qualquer dúvida, por favor, perguntem lá no fórum.